Envolvidos em ações criminosas podem passar até 43 anos presos. Serviços parados. Justiça Eleitoral autoriza a suspensão temporária do atendimento nos cartórios da região metropolitana e do interior do estado. Após críticas e repercussão negativa de viagem aos Estados Unidos, Roberto Cláudio volta a Fortaleza e anuncia medidas para limpar a cidade. Perímetro irrigado no Vale do Jaguaribe. STJ suspende reintegração de ocupação de agricultores em Limoeiro do Norte. Vem mais uma operação contra fraudes. Nova fiscalização do INSS deve atingir mais de 2 milhões de benefícios. E mais, a aposentados beneficiados. Bancos são obrigados a esclarecer regras para cartão de crédito consignado. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Milhares de benefícios previdenciários no Ceará serão alvo de mais uma operação do governo federal. O governo vai editar uma medida provisória para fazer o primeiro mutirão de 2019 e auditar 2 milhões de benefícios com suspeita de irregularidades. O INSS ainda não precisou o número de segurados a serem atingidos no Ceará. E o mutirão, que é uma espécie de operação pente fino, precisa ser regulamentado por meio de uma medida provisória. O governo federal prepara essa medida provisória com regras para combater as fraudes em pensões, aposentadorias por invalidez e auxílios-doença. Quem tem o benefício legal, regular, não precisa se preocupar. Quem sabe que recebe dinheiro de forma indevida tem motivos de sobras para perder o sono. O mutirão vai alcançar benefícios com suspeitas de fraudes. O secretário especial da Previdência Social, Rogério Marinho, diz que o governo federal é cobrado pela sociedade para dar o bom exemplo no controle dos gastos e quer, com esse mutirão, dar uma resposta à sociedade sobre medidas adotadas para evitar o desperdício do dinheiro público. Desperdício que acontece quando o INSS paga, por exemplo, benefícios irregulares ou faz excessos de gastos. O assunto mexe com a vida de milhares de cearenses e entra na pauta de hoje do jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você pode acompanhar o Ceará Agora em nossas redes sociais e está sempre muito bem informado. Nós estamos no Facebook, Twitter e também no Instagram. E ao vivo com todas as imagens direto do nosso estúdio. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859-8940-2385. 7h04. Passados 9 dias desde o primeiro ataque das facções criminosas em Fortaleza, moradores tentam aos poucos voltar à normalidade. O dia de quarta-feira ainda teve transtornos. Um ônibus foi incendiado no bairro Canindezinho, enquanto na Parangaba, uma estação do VLT foi alvo de atentado. À noite, por questão de segurança, houve redução do número de ônibus do transporte coletivo e muitos passageiros se queixaram, enquanto outros, mais uma vez, anteciparam a saída do trabalho. Os serviços de coleta de lixos com acompanhamento de segurança foram retomados. Ausente da cidade no momento mais crucial da violência e da suspensão do transporte coletivo, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, voltou à cidade após uma viagem aos Estados Unidos e anunciou medidas para a limpeza urbana ser concluída em 4 dias. Roberto Cláudio sentiu as críticas por ter se ausentado de quando a população mais precisava de apoio da prefeitura, para aos poucos a vida voltar à normalidade. A ausência do chefe do Executivo Municipal foi sentida e, no silêncio, Roberto Cláudio retornou da viagem, reassumiu a prefeitura e construiu uma agenda para dizer que não estava distante. Os efeitos da violência são devastadores. São 7h05. São 7h05. Lucínia, esse relato mostra como a população de Fortaleza ainda vive momentos de
intranquilidade. Eu quero antecipar a chegada do jornalista Beto Almeida ao bate-papo político para fazer uma avaliação sobre os últimos episódios que aconteceram, que foram registrados pela polícia. A sensação que fica neste exato momento, jornalista Beto Almeida, é que, embora tenhamos menos atentados, os bandidos continuam com ousadia e agem em qualquer hora do dia, principalmente no período da noite, tirando aí o sono de quem quer ter uma vida normal na capital cearense. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Desde que essa crise na segurança pública estourou, a gente aqui no Alerta Geral, Luciano, temos adotado uma conduta de apoio expressivo ao governo do estado, inclusive por entender que o governador precisa desse apoio institucional, da população, de cidadania. Agora, tem certas situações que começam depois de nós já temos hoje entrando 8 dias, hoje é o nono dia. Hoje é o nono dia, e você percebe que os procedimentos são padrões. Ou seja, basicamente, as ações criminosas ocorrem durante a madrugada. E você observa o seguinte, que ainda assim, eles continuam, mesmo de forma mais escassa, mas ainda assim de forma perigosa, sendo um alvo fácil aqui em várias instalações públicas, de prédios públicos na capital. E aí eu chamo a atenção, Zenô, para algumas coisas. Primeiro, nós temos hoje 500 homens da Força de Segurança Nacional, mais o efetivo da Polícia Militar, mais o efetivo da Polícia Civil. Nós temos um sistema de câmeras espalhadas por essa cidade. Eu estou falando aqui especificamente no caso de Fortaleza e até região metropolitana. Mesmo porque é aqui onde está concentrada a maior dessas ações. Exatamente. A maior parte dessas ações. E assim, eu não sei como é que essas câmeras estão efetivamente contribuindo para ajudar e até, Luciano, inibir essas ações. Porque se o cidadão comum hoje, por exemplo, eu, você, qualquer cidadão, pegar aqui furar um trânsito desse daqui, passar um sinal amarelo, cometer um mínimo ato que seja, pode ter certeza, você vai ser identificado, você vai ser multado, você vai receber multa, vai pagar caro por isso. Mas parece que a bandidagem faz de conta que essas câmeras é Big Brother. Olha pra ela, dá sinalzinho, tá nem aí. Mas há outro aspecto também, Beto, que essas câmeras não estão espalhadas em todo o território de Fortaleza. Não, ou seja, em algumas áreas onde não existem câmeras, os bandidos agem como agem também onde há câmeras. Como, não por exemplo, ter câmera em nesse todo canto, atentado da noite dessa quarta-feira, na estação do VLT em Parangaba, quando houve, Beto Almeida, uma explosão. Tanto é que essa ação criminosa já tem impacto na vida dos fortalezenses com a suspensão do serviço do VLT nessa linha de Parangaba. Pois é, eu acho o seguinte, que depois de um certo período, você começa a perceber também determinadas falhas na conduta, na ação de inteligência, porque é óbvio que um VLT, principalmente parte dele, uma parte considerável, inclusive, é suspensa, o trem passando, inclusive, sobre pilastras, sobre pontes. É óbvio que isso é um alvo fácil da ação e da bandidagem. E, de repente, você acompanha uma situação como essa, Luciano. Depois de 9 dias, já é para estar todo mundo passado na casca do alho, é para as forças de segurança estarem atentas e, logicamente, o primeiro sinal era que todos esses fatos, esses objetos, esses monumentos, esses prédios públicos que são alvos fáceis, iriam ter uma vigilância redobrada. São 7h09, jornalista Beto Almeida, a gente volta daqui a pouco para falar mais uma vez sobre esses atentados e o impacto da violência na vida da população do Ceará, na vida da população da Grande Fortaleza e também o impacto na área econômica. São 7h10, Lucínia Barbosa. Nós estamos na linha com o Alverne Lacerda. O Alverne já está conosco, vamos à região dos Inhamuns, tem boas notícias, chuvas voltam à região dos Inhamuns. Bom dia, Alverne. Muito bom dia, Luzenor e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Daqui de Itauá, 2 boas notícias. Primeira é que voltou a chover. O mês de dezembro foi bastante promissor em matéria de chuva. Em janeiro voltou a ter chuvas, o que significa, Luzenor,
que quem plantou no mês de dezembro poderá ter uma boa colheita. Ontem a chuva voltou e forte. Aqui em Itauá, o distrito de Inhamuns foi o mais beneficiado com as chuvas de ontem. E para animar mais os agricultores, a EMATESP, através do governo do estado, vai começar na próxima semana a distribuição de sementes do programa Hora de Plantar. Alverne Lacerda, de Itauá, para o Alerta Geral. Obrigado, Alverne Lacerda. Boas notícias. Nós temos também no próximo sábado o 13º Encontro dos Profetas da Chuva em Quixadá, na região do Sertão Central. O coordenador do evento, Helder Cortez, fala sobre esses estudos realizados pelos Profetas da Chuva. Nós estaremos realizando no dia 12, no próximo sábado, o 23º Encontro dos Profetas da Chuva em Quixadá, no auditório da Faculdade Cisne. Lá nós estamos prevendo a presença de 25 a 30 profetas, de tal forma que nós vamos ter uma previsão feita por uma grande maioria de homens que estudam e observam a natureza. Estaremos lá com a presença de autoridades estaduais, municipais, o secretário de Estado do Desenvolvimento Agrário de Assis, estará Diniz, estará presente a presidenta da Agropólio, o presidente da CAGES e o deputado Guilherme Landim, como também vários prefeitos, vereadores da região. Teremos a presença de acadêmicos, professores, estudiosos nesta área de meteorologia e de cultura popular. Todos podem e devem participar para conhecer com propriedade detalhes de como esses homens que trabalham e moram na zona rural do estado de Ceará conseguem fazer seus estudos e para poder eles apresentarem as previsões. São 7h13. Cadeias públicas de Mulungu e Aratuba são evacuadas. Familiares alegam não terem sido avisados. O Neto Rodrigues tem mais informações. Detentos foram surpreendidos com uma transferência na manhã e tarde desta quarta-feira nas cadeias públicas de Mulungu e Aratuba pela escolta carcerária do estado, com todo o aparato para efetuação da imediata condução de detentos dessas unidades. Logo, boatos se espalharam nas duas cidades e despertaram logo a atenção de curiosos e de familiares, surpreendidos pela medida repentina. Alguns parentes, ao se depararem com detentos sendo retirados e escoltados nos veículos, desmaiaram comovidos com a retirada dos mesmos de forma inesperada. Segundo informações, os detentos foram conduzidos para o presídio de Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza, onde aguardam todo o procedimento, incluindo a comunicação oficial a seus familiares. Da região maciça de Baturité, Neto Rodrigues para o Alerta Geral. São 7h14. Mutirão do INSS vai auditar 2 milhões de benefícios. Muitos segurados da Previdência Social no Ceará entram na mira das investigações. E mais no bate-papo político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes. Vamos lá, Luzenor, porque hoje tem mais informação. Semáforos apagados aumentam a sensação de segurança em ruas e avenidas da capital, Luzenor. E mesmo com as ações do governo federal, do governo do estado, os bandidos voltam a agir e os fortalezenses ainda não têm uma vida tão tranquila. A reforma da Previdência, agora são os militares que reagem e não querem ser incluídos na reforma prevista pelo governo. E ainda, Beto Almeida, único representante do Solidariedade na Câmara Federal, Genesias Noronha, endossa apoio à reeleição de Rodrigo Maia. E também, Luzenor, a decisão sobre a eleição, já que nós estamos falando, o presidente do Supremo Tribunal Federal manteve votação secreta, tanto na eleição para a mesa diretora da Câmara, como também do Senado. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Quer capacitação? Tá na mão.
Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. O novo começa todos os dias. E é para continuar fazendo um novo Ceará que o governo do estado segue inovando e investindo no início de tudo: nossas crianças. Estudos comprovam que o cuidado com a primeira infância gera benefícios para todos, a curto, médio e longo prazo. É nesse período que se desenvolvem as competências básicas para adquirir novas habilidades, gerando um ciclo de conhecimento intelectual e socioemocional fundamental para uma sociedade mais justa, segura e capaz. Em mais uma ação pioneira do governo, o programa Mais Infância Ceará oferece a cada criança todo o suporte necessário para se desenvolver e virar um adulto mais criativo, produtivo e feliz. É o governo do estado transformando o presente das nossas crianças e o futuro do Ceará. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7h18. O INSS concluiu uma das etapas mais importantes da Operação Pente Fino e os resultados ficaram acima do esperado pelo governo federal, como conta Vanderlei Moisés. O pente fino do governo nos benefícios por incapacidade do INSS foi encerrado com números acima do esperado, segundo dados do Ministério da Cidadania. A equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro ainda prepara um novo pente fino que poderá envolver todos os tipos de benefício. Entre julho de 2016, quando a revisão teve início, a 31 de dezembro de 2018, peritos da Previdência examinaram 1,18 milhão de beneficiários de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez. Dos 472,3 mil auxílios reavaliados, 369,6 mil, 78%, foram cancelados. No início do pente fino, o governo estimava cortar até 20% dos auxílios de 530 mil segurados esperados para serem periciados. A previsão, portanto, era encerrar 106 mil auxílios-doença. Se considerados os cancelamentos gerados pelo não comparecimento à perícia ou outros motivos, o número de auxílios encerrados sobe para 452,3 mil. O processo gerou uma economia de 14 bilhões e meio de reais, com revisões de auxílios. É mais do que o triplo dos 4,3 bilhões de reais que a gestão de Temer calculava. Em relação às aposentadorias por invalidez, 712,8 mil beneficiários foram examinados, sendo que 208,9 mil, 29,3%, perderam suas rendas. Os cancelamentos de aposentadoria sobem para 274,8 mil, se consideradas as ausências ou outros motivos.
Inicialmente, a expectativa era cancelar 2% do universo de 1,2 milhão de aposentadorias previstas. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. Muitos segurados do INSS foram atingidos no Ceará com essa operação Pente Fino encerrada, como contou Vanderlei Moisés. Mas o novo governo já prepara um mutirão que irá auditar pelo menos 2 milhões de benefícios previdenciários. Segurados do INSS no Ceará entram também na mira desse novo mutirão, como conta o Carlos Alberto. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou nesta quarta-feira que o Pente Fino, preparado pelo governo, deve atingir mais de 2 milhões de benefícios pagos pelo INSS com indícios de ilicitude. Ele disse que a medida provisória que revê regras previdenciárias atingirá pessoas que já participam e que estão entrando no sistema e que deve ser assinada até segunda-feira. O secretário afirmou ainda que relatórios governamentais convalidados pelo TCU demonstram uma incidência de 16% a 30% de fraudes no pagamento desses benefícios. Segundo ele, a economia total que a medida pode trazer ainda não foi fechada pela equipe econômica, que, por sinal, estuda dificultar o acesso à aposentadoria para quem tem que se afastar do trabalho por motivo de saúde. Segundo pessoas envolvidas nas discussões, está no radar um artigo para que o período de recebimento de auxílio-doença seja, na prática, descontado do tempo que se conta para ter direito a se aposentar. Em termos técnicos, o que ocorreria seria uma mudança na forma de calcular o chamado tempo de carência, o número mínimo de meses pagos ao INSS para ter direito a benefícios, como auxílios e aposentadoria. Carlos Alberto, com notícias da Previdência para o Alerta Geral. São 7h22. Você pode nos acompanhar também com imagens do estúdio do Jornal Alerta Geral pelo nosso site cearagora.com.br. Como o tema é Previdência Social e é um assunto, Beto Almeida, que atinge a todas as pessoas. Costumo dizer que quando nós falamos sobre Previdência Social, sobre aposentadoria, não estamos falando apenas sobre as pessoas mais idosas, como o jornalista Beto Almeida, que já está nessa faixa, mas sobre todas as pessoas, todos os trabalhadores que hoje estão na faixa etária da Camila Maciel, com seus 20 anos de idade, do Rodrigo, que está começando agora com 18 anos de idade, ou do Tom Silva, porque é contribuindo hoje que você, aos 60, 65 anos, terá a garantia da aposentadoria. E nesse exato momento, o governo do presidente Jair Bolsonaro está se debruçando sobre a elaboração de um novo projeto da reforma da Previdência Social, que ainda tem muita polêmica e também indefinição. Luciano, olha, é engraçado você dizer que a gente está aqui a caminho, mas você citou aqui, fez um raio-x bacana, porque aqui mesmo no estúdio a gente temos eu, você e outros mais, e a meninada que está começando aí já precisa se preocupar com isso. Coisa da nossa geração que a gente não teve essa preocupação e nem foi, digamos assim, instruído a trabalhar e pensar na aposentadoria tão cedo. Mas é necessário. Agora, olha só, essa questão das revisões nas aposentadorias, eu acho que ela tem que ser uma rotina mesmo, para evitar, logicamente, que haja desvio de finalidade, que haja irregularidades. E isso tem que ser uma ação rotineira, não só do governo Bolsonaro, mas de todos os governos. Eu acho isso uma coisa extremamente positiva. Semana passada mesmo, senhor, eu vi um sistema que foi desbaratado, não sei se foi no Paraná, acho que foi no Paraná, de um sistema que simplesmente fabricava meios de aposentadoria para servidores. Olha só, eles utilizavam lá uma série de argumentos para melhorar e para impactar de forma positiva a aposentadoria. E isso foi desbaratado. Então precisa ter essas auditorias. Agora, sabe o que me preocupa nessa questão da reforma da Previdência? É o ponto que o governo ainda não conseguiu, Luciano, reunir para apresentar de forma concreta uma proposta para todos os brasileiros. O que acontece? O governo disse que até a semana que vem, ou no máximo aí até o final de janeiro, vai vir essa proposta. O que a gente tem acontecido e aliás, acompanhado até agora, é uma bateção de cabeça. Hoje me chamou a atenção a reação dos militares, das Forças Armadas, que se recusam, estão resistindo e não querem ser incluídos
no pacote da reforma da Previdência Social. Eles dizem que são uma categoria com muitas peculiaridades, que tem seus riscos e tal, e que não podem ser tratados como todos os demais. Ou o governo enfrenta essa questão do corporativismo, tanto no meio do servidor público, como no meio específico desse servidor público especial, que é o caso dos militares, Luciano, ou essa proposta vai dar problema. Esse e aí vai ser injusta. É provável que não aconteça, Beto Almeida, porque técnicos do governo federal já admitem que os militares podem escapar da reforma previdenciária. Luciano, se os técnicos do governo estão admitindo isso, olha só, eu tenho aqui um levantamento que eu vi, inclusive, no estado de São Paulo, que vale a pena citar. Porque tem reflexo na vida do cearense. Tem, é lógico, não, na vida de qualquer um cidadão, de qualquer brasileiro. Se você for tratar uma reforma da Previdência mantendo os privilégios que existem hoje, essa reforma, ela vai afetar apenas uma parcela, como sempre, a parcela do trabalhador mais pobre, mais carente. O TCU, Luciano, segundo o Tribunal de Contas da União, 55% dos militares das Forças Armadas se aposentam, sabe com quantos anos? Entre os 45 e os 50 anos de idade. E as regras brasileiras, segundo o próprio TCU, são bem mais generosas do que as de países como Estados Unidos, por exemplo, e Inglaterra. Só para você ter ideia, no Brasil, o déficit na previdência dos militares até novembro agora de 2018, Luciano e ouvintes, subiu sabe quanto? 12,85%. Eu estou falando déficit apenas na previdência dos militares. E isso comparando com o ano de 2017, é apenas um ano. E olha só, o déficit dos servidores civis da União, portanto, servidores públicos, teve uma alta também de 5,22% em 2018. A despesa média que o governo paga, Luciano, com militares inativos é de R$ 13.700. Você sabia disso? Servidores civis custam, em média, ao governo, salários de aposentado de R$ 9.000. Agora vem a nossa realidade. E na iniciativa privada? Na iniciativa privada, você sabe qual é a média, Luciano? Vou lhe dizer aqui, R$ 1.800. Ou seja, a grande massa da previdência privada dos trabalhadores, melhor dizendo... Não onera a previdência. Com a média um pouco superior ao salário mínimo. A grande massa é formada por trabalhadores que ganham salário mínimo. Beto, ainda nessa área da previdência social, no plano de passar um pente fino nas regras do INSS, a equipe econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes, estuda dificultar o acesso à aposentadoria para quem tem que se afastar do trabalho por motivo de saúde. Segundo técnicos envolvidos nessas discussões, de acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, está no radar desse debate um artigo para que o período de recebimento do auxílio-doença seja, na prática, descontado do tempo que se conta para ter direito a se aposentar. O que acontece hoje, Beto Almeida? É justo saber, Luciano. Quando os trabalhadores tiram de licença por motivo de saúde, esse tempo continua sendo contado para o período necessário de contribuição para o trabalhador se aposentar. É justo. Eu acho que o governo tem que enfrentar esses pontos. Eu não acho justo. Eu acho justo. Eu quero discordar de você. Pois deixe primeiro eu apresentar minhas justificativas. Tá certo? Vou permitir. Olha só. Hoje, para o trabalhador se aposentar, ele tem que contribuir, no mínimo, 15 anos. Vamos supor... Para se aposentar com salário mínimo. Com salário. Tanto o homem quanto a mulher, se aposentar, nesse caso. Não estou dizendo se é salário mínimo. Não, tem que ser explícito, tem que ser claro. Não, para as pessoas. Ele tem que contribuir pelo menos 15 anos. Para se aposentar com o salário mínimo. Tendo 60 anos de idade no caso a mulher e 65 anos no caso o homem. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte. O trabalhador, ele tirou um ano. Vamos tirar só um exemplo. Um ano de licença para tratamento de saúde. Durante esse um ano, Luciano, esse trabalhador recebeu da Previdência Social, mas ele não contribuiu. E por que ele não contribuiu durante um ano? Justo, porque simplesmente ele não estava em condições de trabalhar. Então, na hora de contabilizar a aposentadoria dele, eu também não considero justo que inclua aquele um ano que ele passou afastado, Luciano. Porque se não há contribuição... Ele não contribuiu. Então, vamos combinar. Olha o problema da Previdência... Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esse aspecto, não. Mas eu acho justo. Creio também eu já tô com a minha opinião que não é justo compreensível isso. Que você
é afastado no caso em que há sério problema de saúde. Você vai está contribuir impedido, mais um ano. Você não tirou um ano afastado? Você está impedido de trabalhar, mas não é, Beto Almeida, uma decisão voluntária de se afastar. É involuntária por problema de saúde. Zenor, mas é um assunto entenda, que interessa mas é uma questão de aos justiça. nossos ouvintes. São 7 horas e 30 minutos. Como justiça. São 7 horas e 30 minutos, Beto Almeida, e daqui a pouco vamos voltar a falar sobre os transtornos enfrentados pela população de Fortaleza, da Grande Fortaleza, por conta dos ataques, das ações criminosas. O prefeito estava em viagem, voltou, mas tem problemas. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. Economia e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Olha, enquanto o prefeito Roberto Cláudio fazia turismo, ou sei lá o que, nos Estados Unidos, em Nova York, e deixando Fortaleza pegando fogo, cancelamento e a remarcação de turistas para reservas de hotéis e pousadas no Ceará, devido aos ataques que ocorrem em Fortaleza e também em cidades mais distantes como Jericoacoara, reduziram os índices de ocupação hoteleira no estado de 85% para 65%, segundo a Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará. Preparado para receber mais de 1 milhão de turistas nesta alta temporada, dos quais 100 mil viriam do exterior, o Estado esperava um retorno econômico de 2 bilhões e 900 milhões de reais, o que deve ser revisto. Além disso, especialistas avaliam que nos próximos feriados prolongados, como Carnaval e Semana Santa, os efeitos podem ser mais drásticos. O presidente da AMHT, Aldemir Leite, afirma que no feriado da Semana Santa de 2018, a ocupação foi impactada negativamente por causa da onda de violência no Ceará. Em Fortaleza, ocorreram 2 chacinas entre fevereiro e março, com um total de 21 pessoas mortas. Segundo o professor, os atentados dos últimos dias no Ceará talvez não sejam a preocupação central para o turismo, mas sim uma conjugação de elementos. Uma cidade interessante para o turista é, a priori, uma cidade interessante para o morador. E isso, com certeza, não é o caso de Fortaleza, que além e até também por causa dessa onda de violência que já dura 9 dias, está tomada pelo lixo. Também estão sendo quebradas as lâmpadas da iluminação pública e depois dessa jornada nos Estados Unidos, de repente, talvez por causa das inúmeras críticas que deve ter recebido, o prefeito Roberto Cláudio voltou prometendo que vai limpar a cidade
e repor as lâmpadas da iluminação pública, tantas quantas os bandidos quebrem. É bom realmente o prefeito botar as mãos à obra, porque a ausência dele ficou muito ruim, foi um sinal de descaso, de abandono da cidade, porque quando ele viajou, a onda de violência já havia sido deflagrada, principalmente em Fortaleza, e atingindo violentamente o transporte público da cidade. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. O jornalista Carlos Alberto Alencar, Beto Almeida, foi muito feliz na abordagem desses aspectos, como o impacto da violência na região metropolitana de Fortaleza e também no interior do Ceará, porque quando ele fala sobre o turismo, os números são bem expressivos. A queda no número de hóspedes que tinham reservado a vaga nos hotéis da Grande Fortaleza e também do litoral do Ceará foi de 85% para 65%, ou seja, uma queda de 25%. Esse é um dos aspectos dessa onda de violência como impacto na economia. E o outro ponto é a repercussão negativa que fez o prefeito Roberto Cláudio arrumar as malas e voltar às pressas para Fortaleza, porque ele saiu da cidade no segundo ou terceiro dia de ataques das ações criminosas, quando a população mais esperava o amparo do poder público municipal. Não só ele, né, Luciano? Na realidade, ele saiu no começo da crise e junto com ele, o vice-prefeito Moroni Torga, o homem da segurança dele, que cuida inclusive das ações municipais de segurança, também sumiu, evaporou. Não evaporou não, foi para Portugal. Cuidar lá da questão religiosa dele em Portugal, segundo as informações. Lamentável a posição do prefeito Roberto Cláudio. Voltou discreto, tentou voltar, como se diz, à francesa, como se nem tivesse se ausentado, mas cometeu esse pecado. Eu acho que politicamente o prefeito vai pagar muito caro por isso, chegou disposto a correr atrás do prejuízo, mas é fato. Ele deixou a cidade, a quinta capital do país, a cidade que ele administra, ele deixou ela sitiada, entregue ao caos e simplesmente foi cuidar da vida, tirar férias. Eu não estou dizendo que o prefeito Roberto Cláudio não tem direito a férias, é óbvio que ele tem. Ele só não podia ter se ausentado, deixado de ser solidário ao governo do estado e aos fortalezenses e aos cearenses num momento crítico como esse. E olha, não é só iluminação assim, pública Almeida, não, Luciano. Mas o prefeito Roberto Cláudio pode até dizer, a minha equipe ficou trabalhando, mas muito mais importante do que a equipe administrativa está atuando é a presença da autoridade maior da área política da cidade, ao lado do governador Camilo Santana, que tem, em determinados momentos aí, ficado isolado, recorreu ao governo federal para bancar uma estrutura de segurança e, infelizmente, até o momento, nós ainda não temos a totalidade das ações criminosas barrada. Enquanto isso, a população tenta voltar à normalidade, hoje mesmo, neste momento, com as imagens mostradas pela Camila Maciel, na Avenida Desembargador Moreira, que é um dos principais corredores que dá acesso a um dos bairros movimentados da capital cearense, aos bairros da Aldeota, do Dionísio Torres, fazendo uma ligação com a área do bairro Castelão, mostra o aeroporto Desembargador Moreira, Camila. E aí na Avenida Desembargador Moreira tem um tráfego normal de veículos, de ônibus também, passando pela Desembargador Moreira. O que fica, Beto Almeida, é essa sensação de insegurança mesmo e de lamentos pela ausência do prefeito Roberto Cláudio, que já está aí trabalhando como o deveria ter feito nesse período que antecedeu o retorno dele à Fortaleza. E não se trata, Luciano, apenas de uma questão de apoio moral, a presença, a permanência do prefeito na cidade. Não é isso não. Eu falo de ordem prática mesmo. Sabe por quê, Luciano? Porque a cidade está hoje vivenciando o caos em serviços públicos, muito provavelmente por essa falta de gerenciamento, de alguém para dar o norte de pulso.
Por exemplo, os sinais de trânsito. O transporte coletivo, por exemplo, depende exclusivamente da Prefeitura de Fortaleza. É uma concessão. O transporte público é um serviço concessionário do município de Fortaleza. A questão dos semáforos, esta cidade, você amanhece o dia hoje, aqui pelo segundo dia consecutivo, a Avenida Rogaciano Leite, no cruzamento ali próximo à Câmara Municipal, aquele cruzamento importantíssimo, perigoso mesmo, ele amanhece com os semáforos apagados. Não aparece, Luiz Nô, uma alma viva de um guarda municipal da AMC para tomar conta daquele trânsito nesse horário. Aí você vê lixo nas ruas. O lixo só está muito mais presente nas áreas onde os bairros são mais perigosos e a bandidagem não deixa. Falta ação. Todas as áreas. Todas as áreas. São 7 horas e 40 minutos. O ex-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, voltou a falar sobre as ações de combate à criminalidade e disse que o Ceará está vencendo a guerra contra as ações criminosas. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT do Ceará, disse nesta quarta-feira que o Ceará está ganhando a batalha contra o crime organizado. O estado vive uma onda de violência que chegou ao 8º dia seguido, com ataques diversos nesta quarta-feira. Ciro disse que a lei brasileira é fraca diante dessa nova realidade que é o crime organizado, mas que o governo do Ceará, comandado pelo petista Camilo Santana, vai partir para cima. Vou assumir como tarefa do PDT e do nosso bloco mudar a lei, afirmou Ciro. Segundo ele, o governo federal disponibilizou 60 vagas em presídios federais para onde devem ir os responsáveis pelos ataques. Não fica nenhum criminoso aqui, só fica se for para ser enterrado, comentou Ciro Gomes. Recebeu mais de 13 milhões de votos e foi o terceiro colocado na eleição presidencial do ano passado. Ele estava sendo cobrado a se pronunciar sobre os ataques que vêm acontecendo no Ceará, estado que governou entre 1991 e 1994. Sátiro Salles para o Alerta Geral. Acertando nessas ações de combate à criminalidade, o governador Camilo Santana sai fortalecido no contexto político. Carlos Alberto tem informações. O governador Camilo Santana começou o segundo mandato com a decisão firme de enfrentar o crime organizado. E para isso, adotou medidas no sentido de isolar líderes de facções e interromper a comunicação entre as articulações de assaltos, do tráfico de drogas e de roubos a bancos. Uma das medidas que podem se tornar eficazes nessa guerra travada pelo governador é a transferência de líderes dos grupos criminosos do Ceará para presídios federais. Camilo quebra, assim, a espinha dorsal das facções que definem, a partir do uso de celulares nos presídios e cadeias públicas da Grande Fortaleza e do interior, as ações criminosas. O Ceará perdeu, nos últimos 4 anos, a guerra contra o crime organizado. Mas, a partir das iniciativas nesse segundo mandato de Camilo Santana, o Estado pode, a médio e longo prazo, apresentar outras estatísticas positivas na área da segurança pública. O sucesso das medidas para o Estado controlar o sistema penitenciário e diminuir os índices de criminalidade terá reflexo na vida dos cearenses e no futuro político do governador Camilo Santana. Se acertar nessas ações e atitudes, Camilo terá o bônus político e entrará em outra fase da sua carreira. Com informações do Ceará agora, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Registro de quem nos acompanha neste momento pelas redes sociais e também pela internet, com imagens ao vivo direto do estúdio do Jornal Alerta Geral. Camila Maciel também traz o registro dos nossos ouvintes pelas 26 emissoras que retransmitem o Alerta Geral no interior do Ceará. Bom dia, Camila! Bom dia, Luzenô, bom dia aos nossos ouvintes, né? Vamos dar um alô de hoje. Giovane Soares, Guaraciaba do Norte, Mazé Silva Russas, Edmilson também de Russas, Rivelino Moraes Heriutaba, Jorge Portela Freixeirinha, Josivânia Mariano Canidé, Valdemar Fortaleza, Valdir Várzea Alegre e, para encerrar, José Carvalho de São Paulo, São José dos Campos. Nos acompanhando pela internet. Pelo Facebook. Então, quais são os endereços que os ouvintes e os nossos internautas podem ter para nos acompanhar aqui ao vivo, Camila? Facebook, Ceará Agora, Instagram, @Ceará Agora, Twitter, Ceará Agora e o nosso WhatsApp, né? 85 DDD 898940 2385. Valeu, Camila. Olha, Beto, boas notícias na área
de Recursos Hídricos, São Gonçalo do Amarante, registrou nessas últimas 24 horas uma chuva de 112 milímetros. Em Quixeramobim, a FUNSEMI registra chuva de 91 milímetros, na cidade de Ipu, 60 milímetros. Em Quixeramobim, na localidade de Riacho do Algodão, 91 milímetros e Riacho Verde, 71 milímetros. Já tivemos as boas notícias com Alverne Lacerda sobre chuvas na região dos Inhamuns e aí ficamos aqui na expectativa que essas chuvas continuem. Beto Almeida, vamos encerrar o bate-papo por aqui porque a Lucinha traz outras informações que são de interesse dos nossos ouvintes. A você, bom dia, bom trabalho. A gente ainda continua interagindo aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral. Bom dia então, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Na hora de embarcar no ônibus, facilite o troco. Pague sua passagem com cartão eletrônico ou notas de pequeno valor. Se você e um monte de gente adotar uma atitude simples assim, todo mundo sai ganhando. É muito mais agilidade e rapidez no embarque. Facilite o troco sempre que puder. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindiônibus e Criarte. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Quer capacitação? Tá na mão! Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. Violência se combate com tecnologia de ponta, inteligência e gente preparada. Com as câmeras do Zoom e o sistema policial indicativo de abordagem, o Espia, hoje é possível rastrear 24 horas por dia os veículos utilizados para a prática de crimes em todo o estado. Esse sistema de proteção do Ceará virou um modelo para todo o país. É com inteligência e integração de todas as forças que vamos melhorar a segurança a cada dia. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindiônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindiônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindiônibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o Dr. Henrique César. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida. O Instituto Datafolha divulgou em pesquisa do dia 4 de janeiro deste ano, pesquisa essa realizada entre 18 e 19 de dezembro do ano passado, destacava o seguinte subtítulo, que consta inclusive no próprio site do Instituto. Para 49% da população, saúde piora após saída de médicos cubanos. Ao analisar essa pesquisa um pouco mais detalhadamente, percebe-se que essa manchete, na realidade, induz a um erro de interpretação de quem a lê. O número, de fato, mostra que as pessoas que têm percepção de piora é o mesmo da percepção de melhora, ou que ficou a mesma coisa, 49 a 46, dentro da margem de erro da pesquisa. E 5% não opinaram. Em algumas regiões, inclusive, como a região norte e região centro-oeste, a maioria dos pesquisados mostra a percepção de melhora da saúde.
Percebe-se isso sim na pesquisa, que há uma correlação do voto que o indivíduo deu na eleição presidencial sobre a percepção de saúde melhor ou pior após a saída dos médicos cubanos. Esse documento ainda é colocado que somente 39% dos pesquisados foi atendido ou teve familiar atendido por médico estrangeiro. Ou seja, 60% das pessoas pesquisadas comenta o que não vivenciou de fato. A conclusão que se pode chegar é que essa pesquisa serve muito mais para uma análise eleitoral e pouquíssimo acrescenta para decisões técnicas em políticas de saúde. E isso, do Zenô, Beto Almeida e meus amigos ouvintes, a saúde não aguenta. Temos uma saúde com graves problemas de governança, problemas administrativos e subfinanciamento realmente importante. E exigem ações sérias, políticas de Estado, políticas suprapartidárias. Para se ter uma ideia, um estudo feito por uma revista científica chamada The Lancet mostrou que 5 milhões de pessoas morrem em país de média e baixa renda por atendimento precário. E médicos sem registro de validação efetivo no país que atendem é uma forma de atendimento precário. Somente aqui no Brasil, nesse mesmo estudo, 153 mil pessoas morrem por esse tipo de atendimento, atendimento precário, contra 51 mil que morrem sem atendimento. Ou seja, atender de maneira precária é pior do que não atender. Esse número é conservador. Isso após subtração de casos de doenças que deveriam ter sido evitados, como, por exemplo, as doenças evitáveis por falta de saneamento básico, problema tão importante no nosso estado. E o impacto do Zenô e Beto Almeida vem muito mais além do que a mortalidade. Você tem sofrimento desnecessário, não retorno às atividades do trabalho, além do próprio desperdício dos parcos recursos em saúde em programas de baixíssima eficiência e pouca qualidade. Não se pode tratar a política de saúde como um material de marketing eleitoral ou para evasão de divisas por motivos ideológicos. Isso é uma irresponsabilidade. Henrique César, médico e professor universitário, para o Alerta Geral. São 7h51. Assentamento em Limoeiro do Norte deverá ser reintegrado pela União. Cerca de 200 famílias vivem no local, como nos conta Carlos Silva. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Luiz Felipe Salomão, concedeu medida liminar para suspender a ordem de reintegração de posse da área hoje ocupada pelo acampamento Zé Maria do Tomé, em Limoeiro do Norte. A decisão divulgada nesta terça-feira pela Defensoria Pública da União atende a pedido de tutela de urgência em recurso especial protocolado pela Defensoria Pública da União no STJ. Desde 2014, cerca de 200 famílias de agricultores familiares vivem na ocupação dessa área, que fica na região do perímetro irrigado do Jaguaribe, na Chapada do Apodi, no município de Limoeiro do Norte. O terreno é de propriedade da União e tem o uso regulado pelo DENOX. Com apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, os acampados exigem o cumprimento do termo de ajustamento de conduta assinado em 2010 pelo DENOX e a destinação da área a famílias de pequenos agricultores. No dia 21 de novembro passado, a Polícia Militar chegou a tentar cumprir o despejo das famílias, mas foi acordada a suspensão da ação após negociação entre lideranças do acampamento e oficiais da PM, com mediação da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Governo do Estado. À época, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que haveria necessidade de um planejamento mais aprofundado para que o cumprimento da ordem judicial acontecesse de forma tranquila. Informou para o Alerta Geral Carlos Silva. Após polêmica, MEC volta atrás sobre mudanças em livros didáticos. Welton Silva. O Ministério da Educação resolveu voltar atrás da decisão que retirava a restrição de publicidades em obras didáticas como critério para a compra de livros que seriam distribuídos para estudantes de escolas públicas do país. A mudança foi confirmada em nota pelo órgão e deve integrar a nova versão do edital do Programa Nacional do Livro Didático. O MEC suspendeu ainda o trecho que exigia que a obra estivesse isenta de erros, bem como a obrigação de inclusão das revisões bibliográficas. Além disso, o órgão havia retirado os temas relativos ao combate à violência contra a mulher e à promoção da cultura quilombola do documento. O Ministério
por sua vez, reiterou o compromisso com a educação igualitária e afirmou não ser verdade que o governo Bolsonaro ou o ministro Ricardo Vélez decidiram retirar trechos que tratavam sobre correção de erros nas publicações, violência contra a mulher, publicidade e quilombolas de forma proposital. O edital é base para orientação de aquisição de obras distribuídas pelo governo a alunos do ensino fundamental das escolas públicas de todo o país. Welton Silva, da Sonzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. A Anvisa libera registro de genérico para combater infecções. As informações com o Neto Rodrigues. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou o registro do genérico levofloxacino e hemidratado na forma solução injetável para infusão. O remédio é indicado para tratar infecções bacterianas, como infecções no trato respiratório, infecções de pele, infecções do trato urinário e infecção nos ossos. Com o registro do medicamento genérico, a Anvisa garante que o produto possui qualidade, eficácia e segurança comprovadas, sendo equivalente terapêutico ao medicamento de referência, informou, por meio de nota, a agência reguladora. Outro benefício da concessão do registro, de acordo com o comunicado, é a redução do custo do tratamento, já que os medicamentos genéricos devem entrar no mercado com um valor pelo menos de 35% menor que o do medicamento de referência. Da Sonzum Sat Aratuba, Neto Rodrigues, para o Alerta Geral. Bancos são obrigados a esclarecer regras para cartão de crédito consignado. Carlos Silva. Todos os contratos de cartão de crédito consignado para beneficiários da Previdência devem ser acompanhados de termo de consentimento esclarecido. O objetivo é evitar o endividamento de pessoas por falta de informação sobre as regras do contrato. A obrigação foi estabelecida após audiência de conciliação entre a Associação Brasileira de Bancos, o INSS, e a Defensoria Pública da União. Ocorre que os contratos são extremamente difíceis de entender pelos usuários. A falta de entendimento dos termos do contrato gera endividamento, pois, mesmo aceitando o serviço, muitas pessoas não têm noção de quanto pagarão e nem a margem de juros. Os mais prejudicados são exatamente aposentados e pensionistas de baixa renda. Entre os avisos do termo de consentimento está o fato do limite do cartão gerar encargos e de que o valor do saque constará na próxima fatura do cartão. O termo deve informar a existência de outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado com juros menores. Outra informação que deve constar é a opção de contato gratuito com o serviço de atendimento ao consumidor da instituição financeira. O acordo foi homologado pela Justiça Federal e tem validade em todo o território brasileiro, dependendo apenas de nova regulamentação de procedimentos pelo INSS, que deve ocorrer em até 90 dias. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando pelo Campeonato Cearense. O Floresta venceu o Guarani de Juazeiro pelo placar de 1-0. O jogo aconteceu no estádio do Domingão, fechando assim a primeira rodada do campeonato. E vamos falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os 3 representantes cearenses estiveram em campo ontem. O Fortaleza empatou em 1-1 com a equipe do Primavera de São Paulo. O tricolor está classificado em segundo lugar com 7 pontos, empatado com o Primavera também com 7 pontos. Já o Horizonte se despediu da competição ao empatar em 1-1 com a equipe do Cuiabá. O Horizonte fez apenas 2 pontos e está eliminado da competição. Já a equipe do Ceará jogou contra a Andradina e perdeu pelo placar de 2-1 e está eliminado da competição. O Ceará dependia só dele próprio e infelizmente foi derrotado e está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E pelo mundo afora também teve bola rolando. O Real Madrid jogou pela Copa do Rei e venceu o Leganés pelo placar de 3-0, com a bela atuação do brasileiro Vinícius Júnior, que marcou um gol e ainda deu assistências. Quem também brilhou foi Gabriel Jesus do Manchester City,
que jogou a semifinal da Copa da Liga lá da Inglaterra. O Manchester City pegou a equipe do Burton Albion e venceu pelo placar de 9-0 com direito a 4 gols de Gabriel Jesus. E agora vamos para a central do mercado, o vai e vem do futebol brasileiro. Depois de contratar Gabriel Jesus e Arrascaeta, o Flamengo continua no mercado e agora está atrás de um lateral e um zagueiro. O time carioca fez uma proposta para tirar Miranda da Inter de Milão. O rubro-negro ofereceu 4 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais. Quem também poderá pintar do Flamengo é o lateral direito Rafinha, que atualmente está no Bayern de Munique. O atleta de 33 anos confirmou que está perto de fechar com o Flamengo. Ele tem contrato com o Bayern até 30 de junho. E ainda falando de Flamengo, o clube carioca está tentando contratar Bruno Henrique junto à equipe do Santos. Em termos financeiros, os dois clubes já chegaram a um acordo. Agora, falta uma contrapartida de atleta que o Santos está querendo. E o clube paulista exigiu o atacante Uribe. Já o Flamengo não quer liberar. Tem outros nomes na lista. Vamos esperar para ver o que vai dar também nesta transação. O Flamengo reforçando muito seu elenco para a temporada 2019. E para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando da novela envolvendo o goleiro Everson do Ceará. Segundo informações, o alvinegro teria aceitado a proposta do Santos e Everson deve estar deixando o Vozão. E para o seu lugar deve estar vindo Richard, atualmente no Paraná Clube. Há informações de que o atleta de 27 anos é amigo de Everson dos tempos da base de São Paulo. Ambos foram reservas de Rogério Ceni. Vamos esperar para ver se de fato o Everson vai embora do Vozão. Se for, vai fazer muita falta, pois é um grande goleiro. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final da edição de hoje do nosso programa. Obrigada pelo seu carinho, sua audiência. Em instantes no site seragora.com.br. Na íntegra você tem todas as informações do programa de hoje. Tenham todos um excelente dia. Não esqueçam nosso encontro amanhã às 7 horas. Um abraço, bom dia e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.